Queridos hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, meus irmãos, sobre como preparar um pueblo para a venida del Senhor. Apocalipse 6:17 diz: porque chegou o grande dia de la ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, meus irmãos, a tus amistades, tus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrar-te com tu Deus. Um saludo, meus irmãos, outra vez, que Deus nos bendiga muito. Estamos estudando um temário muito importante para o tempo del fim e queremos dizer de nossa alegria de poder vê-los outra vez com nós e também dar um saludo muito especial a los hermanos que nos acompanham por la televisão e também por las redes sociais. Com reverência, hermanos, antes de abrir a poderosa palavra de Deus, quero invitar-lhes para que podamos orar ao Senhor. Vamos rogar por la unção do Espírito Santo. Padre amado que estás nos cielos, unimos, Senhor, nuestra voz, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras manos, para adorar nuestro Criador con todos los seres celestiales. Te damos honra e glória, porque a la reta final tu prometes estar con nosotros para guiar-nos en este proceso, así como Noé para preparar una barca, un barco, una arca para el tiempo del diluvio, también los puestos de avanzada para la hora final. Guarda-nos, ó Deus, agora al abrir tu palavra. Envia tu Espírito Santo com poder, ilumina nossa mente, nosso coração, bautiza-nos, Senhor, com tu Espírito, para que podamos receber a lluvia, temprana e tardia, para concluir tu obra. Bendice a tu pueblo, tu igreja, te lo pedimos por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, o temario é como iniciar ou empezar um puesto de avançada. E queremos, hermanos, dar sequência ao tema de la lluvia tardía. Já miramos de que Ezequiel, al ir al campo, encontrou que ele mirou a glória de Jeová, e quando mirou a glória de Deus, vino o Espírito Santo e lo llenou, de maneira que ele pudo firmar-se sobre os seus pés e recebeu um mensagem de Deus para aquele tempo. Pois esta hora, meus irmãos, também há uma obra que fazer. E já miramos, hermanos, que a palavra puestos de avançada não está na Bíblia, pero é, por dizer um término técnico, que a irmã White usa, não somente puestos de avançada, pero também centro de influência, missão ou missões. Ela usa essas palavras para descrever a obra em la reta final antes de la venida del Senhor. Então, meus irmãos, Satanás ha levantado as cidades para ser, como por dizer, el cuartel general de su reino. En la ciudad está la pornografía, la inmoralidad, la violencia, la deshonestidad, está la incredulidad, el ateísmo. Pero Deus quer arrancar de las ciudades su pueblo, su iglesia, porque já miramos em el temario de las trompetas que Deus va a castigar las ciudades. E como Deus castiga las ciudades? Já miramos, meus irmãos, que são duas maneiras que Deus castiga las ciudades. Primeiro, quando Deus retira sua proteção e Satanás vai tomar possessão e vai reinar em las ciudades e vai ocasionar uma obra de destructor, Abaddon, Apolión. Pero depois, na segunda etapa, Deus mesmo derrama as 7 postreras plagas e termina a história, a existência do pecado. Portanto, para que não participemos
ni de la obra de destrucción de Satanás, y mucho menos de la obra de destrucción de Dios, a la recta final Dios nos lleva al campo sus hijos. Ahora, mis hermanos, hay que entender bien esto, porque hay algunos que son rebeldes, pero son fieles al Señor. Y no obedecen todos los detalles, pero aman a Dios. Hay muchos cristianos que aunque no obedecen, pero aman al Señor. Y por eso las iglesias están llenas de personas que guardan el domingo, no conocen la reforma pro salud, pero aman a Dios. A la recta final vai passar lo mismo, mis hermanos. Aqui dice assim, em este livro, Conflito de los Siglos. Mira, aqui dice assim, a la página 666. 666. Quando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, página 666. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros aún tratados como, a ver si estamos leyendo bien, tratados como esclavos. Ante la razón humana, todo esto parece ahora imposible. Pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas muy extrañas. Queridos hermanos, pues yo no voy a seguir leyendo más, pero ahí dijo claramente de que muchos van a sufrir la consecuencia porque no obedecieron al Señor. Porque Dios nos mandou ir al campo. E se temos em el campo nuestra família, agora venimos apenas a las ciudades, los obreros preparados, por isso se diz puestos de avançada. Por isso, então, déjame explicar algo então, em detalhes. Eu fui ao exército, eu fui militar por um ano, não segui carreira porque eu tinha uma profissão que ganhava bem e allá ganhava muito mal. Então, eu fui ao exército. E ao exército, hermanos, eu me dediquei a correr. Eu era atleta da companhia. Então, eu corria maratón, corria as carreiras, representando minha companhia. Eu era da segunda companhia. E então, hermanos, ao princípio do ano, todos tínhamos que ir ao campo. E por que ir ao campo? Teníamos que dormir em carpas, teníamos que dormir em meio del barro, caminhar toda a noite com chuva, toda a noite, a la madrugada uno já estava caminhando assim nomás, caminhando por caminhar, porque sabia que o outro ia adelante em fila indiana, pero uno como que dormido assim, não? Dormido e cansancio, por um cansancio, eu era o que tinha o rádio que controlava, por decir las ondas, la frecuencia y todo, entonces tenía como que una montaña en mi espalda con un radio. Al principio era bien leve, bien suave, pero a la madrugada parecía que tenía una montaña, estaba ya cansado y con sueño, queriendo dormir, y tenía que caminar toda la noche con lluvia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos una pequeña experiencia de lo que es puesto de avanzada. ¿Por qué? Porque, hermanos, es un pelotón especial, não é qualquer assim flojo que vai andar aí ao campo e que vai ter as mãos com callos e trabalhar forte desde a manhã hasta a noite. O campo é um lugar de dureza, de trabalho, não de flojera, estar em um sillón assim com um controle, passando os canais da televisão. Em el campo não há isto de dormir hasta as 11 da manhã. O campo, mis hermanos, é um lugar de trabalho. Eu não entendo que Jesus era um flojo e que vino de uma vida fácil. Ele era um homem, hermanos, de trabalho prático. Cortava, cerrava, preparava os muebles. Por isso, tinha uma constituição privilegiada. Jesus tinha, hermanos, força física, capacidade física. Por isso, desde o dia miércoles hasta o dia viernes, pudo suportar a rudeza de los malos tratos. Porque ele tinha um corpo preparado para isto. Queridos hermanos, em la ciudad, que hacemos? Mira que hago eu aqui agora. Vengo manejando sentado.
aqui estou predicando, nomás hablando, e passo assim o dia, e todo o dia, então, se eu não hago exercício, não vou al huerto e a trabalhar a la tierra, pues eu vou quedar um flojo. E o sistema imune decaído, o sistema nervioso decaído, a circulação decaída e a mente decaída. Por isso o Senhor nos quer levar ao campo. Allá você tem que arreglar a cerca, cortar os árvores, preparar a lenha, ir a cuidar do caballo, dar de comer a los perros, dar de comer a las gallinas, plantar a semilla e cosechar o produto. Hermanos, en la tierra não há lugar para flojos. E por isso o Senhor nos quer levar ao campo. E por isso, hermanos, também me animo de ler este livro que estava mencionando ao segmento anterior. Diz a Escola de Madison e del por qué la perdimos. Mira, aqui diz a página 68, outras descrições de Madison. Mira o que está escrito aqui. Aqui há uma descrição de Madison escrita por Liddell Scott em 1929. Praticamente el 100% de nuestros 234 estudiantes, mira quantos estudiantes haviam em esta escola, 234 estudiantes em la escola estão trabalhando todo o tempo. E há 24 professores graduados e 32 cabeças de departamentos industriais operados por professores e estudantes, además de 30 niños em la escola de demonstração que estão sendo financiados por las ganancias de los departamentos industriais. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Mira que a irmã White, hermanos, ela apoiou esta escola. Por isso, falar de puestos de avançada sem entender ou estudar a escola Madison, olvida, não vamos entender qual é o plano divino. Deus quer levantar um grande movimento à reta final, por isso a Bíblia menciona em Apocalipse 18 que a la vez que venga o forte pregón, é porque vino a lluvia tardía, o Espírito Santo vai concluir esta obra, pero Deus espera ter um exército de pessoas preparadas. Haviam 234 estudantes, 24 maestros, 32 cabeças de departamentos ou jefe de departamentos industriais. E hoje, que sabemos nós outros disto? Não sabemos quase nada. Por isso agora temos que dar prisa em treinar este grupo, este cuerpo de obreiros. E meus irmãos, eu hasta temblo aqui de estar aqui falando isso, porque eu lhe pudiera ler aqui que temos agora, irmãos, que temos que abrir puestos de avançada em todas, não algumas, em todas as grandes cidades. As grandes cidades têm que estar cheias de puestos de avançada em derredor para que podamos concluir a obra de la predicação do Evangelho. Hermanos, este é algo assustador, é algo muito grande, é algo gigantesco, impossível de lograr humanamente hablando, assim como para os discípulos em aquele tempo. Aí diz, hermanos, 100% de nossos estudantes estão trabalhando todo o tempo, e eram muitos, 234, e haviam 24 professores graduados, 32 cabeças de departamentos industriais, tinham departamento de mecânica, de construção, de agricultura. Bueno, havia, hermanos, um montão de indústrias. A ver se o hermano já encontrou essa cita, eu vou falando a outra também, na página 72 deste mesmo livro, diz assim, hermanos, o currículo de Madison incluía 27 indústrias, especialidades industriais. Mira, 27 indústrias. Nós outros temos que começar humilde, claro, pero mira como chegou Madison com a bendição do Senhor. E eu vou ler, hermanos, que Deus se compromete a bendecir e prosperar a obra se lhe obedecemos. Aí diz assim, a cita, o currículo de Madison incluía 27 indústrias. Aí está entre colchetes, especialidades industriais operadas por los estudiantes para apoiar a escola e a eles mesmos. A cada estudante se le requeria trabalhar por lo menos meio tempo ou preferentemente tempo inteiro. Ele podia entrar em Madison tal como lo hacían 2/3 de los estudiantes com apenas
um depósito de $35 como quota de admissão, completar um curso standard de 4 anos, saliendo com um grado de bachelor em ciências, e al salir recebia sua cota de admissão intacta de volta. Ele não recebia nenhum financiamento externo durante todo aquele tempo, 4 anos, e deixaria a escola sem haver trabalhado para nadie mais, a não ser para as escolas e para ele mesmo. Então, se você observa aqui, Madison foi um êxito tremendo, 27 indústrias. Bueno, em São Paulo, hermanos, em São Paulo, aqui tenho em PowerPoint, aí que coloquei, São Paulo é uma metrópole, uma mega cidade, 20 milhões de habitantes. Aí queremos implantar o centro do Ministério Missão Final, onde vamos estar aí colocando esta escola de profetas para capacitar, para entrenar os hermanos. Então, meus hermanos, o que queremos fazer é matricular os hermanos e as hermanas em internet, online. Então, em sua casa, você empieza a estudar, não importa a hora, qualquer horário que você tenha internet, por el dia, por la noite, você estuda as classes. Temos classes de teologia, temos classes de naturopatia. As classes de naturopatia são as classes de obra médico-missioneira, e você vai receber o treinamento, porque não é solamente aprender agricultura, temos que aprender também, hermanos, o que é biologia, temos que aprender, hermanos, anatomia, fisiologia, temos que aprender fitoterapia, temos que aprender helioterapia, que é super importante, temos que aprender também a hidroterapia, que é para utilizar em lugar de las drogas. Por isso queremos estabelecer esta escola em São Paulo, porque você empieza online e pode estudar 6 meses, 1 ano online, e venir com nós outros em São Paulo e quedar 3 a 6 meses para receber a parte prática. Claro que não somos agora como Madison, que chegou a ter 27 indústrias. Nós outros vamos arrancar mais que todo agora com 2 muito buenas, que é a panaderia, vamos dizer, medicinal, porque temos um pão especial que queremos produzir com um trigo especial que sana ao revés de inflamar o corpo, e também com o própolis, que é anticâncer. Então, vamos a fazer essas 2 indústrias, pero por la gracia de Deus vamos a crescer. Então, meus hermanos, em este momento, disse a sierva del Senhor assim: o trabalho deve realizar-se em las cidades desde puestos de avançada. Bien clarito, el mensajero de Dios, él sabe lo que está hablando, embora los pastores estén diciendo de que ya no debemos ir al campo, que eso es para aquel tiempo de la hermana White, que ahora la vida en el campo es difícil y que es peligroso y que tanta cosa, pero Dios sabe que los juicios están para caer en las ciudades, y Dios demanda que hagamos los trabajos de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo así: ¿no serán advertidas las ciudades? Sí, no por el pueblo de Dios que reside en ellas, sino visitándolos para advertirles de lo que está por suceder en la tierra. Y cuando un ángel dice, no será advertido por los que están en las ciudades. ¿Y por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque acabamos de ver o que vai passar com a gente que vai quedar na cidade. Eu leí ahorita mesmo o livro Conflito de los Siglos, página 666, que muitos que quedem na cidade vão ser presos, outros vão ser decapitados e outros vão ser tratados como escravos por desobedecer a palavra do Senhor. E agora, hermanos, vai haver então um grupo que obedece a palavra, que como Ezequiel e como Abraão e como Enoch obedeceu a palavra do Senhor. Agora eles vêm a fazer a obra. E onde está isto? Mira a página 670 do mesmo livro que estamos lendo, El Conflito de los Siglos. Diz assim, a ver se está quedando claro o tema: vendrán siervos de Dios. Página 670, el conflicto de los siglos. Vendrán siervos de Dios con semblantes
iluminados. O que passou com eles? ¿Por qué que vienen con la cara brillando? Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Ahora le hago una pregunta. La cita que acabo de leer aquí, Conflito de los Siglos, 670 la página, es el término, es el finalcito del capítulo del mensaje final de Dios. Dice así la palabra: vendrán siervos de Dios. Ahora le hago una pregunta: ¿vendrán de dónde? ¿De la luna, de Marte, del cielo? No, vendrán del campo, vendrán a las ciudades. Aquellos que eu acabo de ler aí na página 666, por não ir ao campo, foram presos, foram martirizados. Alguns estão sendo tratados como o tempo de los judíos por los nazis, estão como esclavos em campos de concentração. Pero estes que foram ao campo, vendrão com a cara como brillando, como Moisés quando bajou del monte e que venia de haver estado na presença do Senhor, e a gente dizia: ai, melhor que nos proteja, ponga algo em sua cara. E Moisés venia brillando de santa consagração, porque estivemos em el campo, em la presença de Deus, como Ezequiel, capítulo 3, versículo 22 al 24 que leemos. Hermanos, entonces, será que já podemos entender um pouquito que são os puestos de avançada? Pero algunos pastores ahora están en contra de la palabra de Dios, están diciendo así, y yo escuché un montón de pastores de mi país diciendo a los hermanos allá en las reuniones por Zoom e internet: no, eso la hermana Quad escribió para sus días, cuando el ambiente era rural. Hoy es diferente, ahora nosotros estamos aglomerados en las ciudades de manera organizada, no podemos ir porque senão vamos destruir la iglesia. Hermanos, mira como Satanás es terco y nos quiere amontonar aqui como gavillas para que vayamos ser queimados aqui dentro de las ciudades, porque Él sabe que los juicios de Dios vão cair en estes lugares. E já estamos mirando um lugar inundação, outro lugar incêndio, outro lugar terremoto, e aí vamos, e a lista não para. Pero aqui diz, hermanos, que vendrão siervos de Deus com semblantes iluminados e resplandecientes de santa consagração, e se apresurarão de um lugar a outro, miles de vozes, dando el mensaje por toda a terra, haciendo milagros, e el mensaje de Deus vai acompanhar. Y el mensaje de Dios va a terminar la conclusión del mensaje final. Queridos hermanos, entonces, pues ahí estamos en este momento, delante de la expectativa. ¿Quiénes serán los hermanos que van a alistarse a la recta final? La voz de Dios se está haciendo sentir. Mira esta cita que tengo del Testimonio para la Iglesia, tomo 8, dice así la sierva del Señor, hermanos: se aproxima una tormenta de implacable furor. Aí a PowerPoint dice: se aproxima una tormenta de implacable furor. Agora vem a pergunta: ¿estamos preparados para hacerle frente? Por isso o Senhor nos está chamando agora para salir de la ciudad. Hermanos, déjame explicar esto. Eu sei que toma um pouco de tempo lendo tanto texto e tanta cita, pois estamos em el tempo de Deus, e Deus nos ha dado a vida para estudar sua palavra e preparar-nos. Este livro que tenho à mão chama Serviço Cristiano. Serviço Cristiano. E eu tenho 2 citas aqui para ler deste livro. Bueno, tem um montão, porque este livro é excelente, e este livro é poderoso. Serviço Cristiano. Diz assim, hermanos, a la página 52, al capítulo Condiciones que prevalecem en el pueblo de Dios. Página 52, dice así: ni siquiera uno de cada 20 está preparado. Pero miren, hermanos, la pregunta que foi hecha allá en testimonio: se aproxima una tormenta terrible, ¿estamos preparados para hacerle frente?
Ahora mira lo que está en la pantalla. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia de que ni uno de cada 20 de aquellos nombres que están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal y que estarían tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Profesan servir a Dios, dice ahí, pero están sirviendo fervientemente a Mamón. Mamón, hermanos, es el Dios del lujo, de la riqueza, de los apetitos, de las pasiones. Esta obra, dice ahí, que se hace a medias, es una negación constante de Cristo, más bien que una confesión en Jesús. Queridos hermanos, dice claramente de que ninguno en 20. Pero si usted ya está asustado, déjeme leer otra cita del mismo libro. Si usted está asustado con esta cita de la página 52, pues yo voy a la página 103 del mismo libro, Servicio Cristiano, 103. Dice así, hermanos, allá abajo, porque este capítulo todo dice un llamado a despertar, pero dice así: ninguno entre 100 de nosotros está haciendo algo más que estar ocupado en actividades mundanales y comunes. No estamos ni siquiera medio despiertos ante el valor de las almas por las cuales Cristo murió. ¡Wow! Allá había dicho ninguno en 20, pues ahora dice ninguno en 100. ¿Y hacia dónde vamos? De esta manera. Queridos hermanos, entonces lo que estamos mirando é que estamos completamente despreparados para lo que viene. Queridos hermanos, en este momento tenemos que tomar una decisión de obedecer al Señor como lo hizo Abraham, para que podamos recibir su Espíritu Santo. Hay una luz, mis hermanos, que está en este libro aquí. Este libro es el libro El Hogar Cristiano. En português decimos lar adventista como hogar adventista. El hogar cristiano tiene 2 capítulos poderosos, el capítulo 20 y el capítulo 21. Yo lo digo que leia, hermanos, toma un tiempo para leer, agarra a tu esposo, tu marido o tus hijos, leiam este libro. El capítulo 20 y el capítulo 21 habla del tema que estoy dando aquí ahora, las charlas. Y dice así, hermanos, a la página 121, la familia y la ciudad. Dice, las ciudades no ofrecen beneficios reales. Dice, ahora lea conmigo la cita. Ninguna familia en 100 se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir en la ciudad. La fe, la esperanza, el amor y la felicidad se adquieren con facilidad mucho mayor en los lugares retraídos, donde hay campos, colinas y árboles. Alejad a vuestros hijos de los espectáculos y ruidos de la ciudad, del traqueteo y bullicio de las transvías y otros vehículos, y tendrán mentes más sanas. Resultará más fácil grabar en su corazón la verdad de la palabra de Dios. Queridos hermanos, ahí dice que ninguna familia en 100. ¡Wow! Entonces, hermanos, ese montón de pastores que no leen los libros están equivocados. Hay muchos pastores que están ahora diciendo, y claro, pues yo entiendo, ¿no? Si un pastor como esta iglesia aquí, que aquí se puede poner más de 500 miembros en esta iglesia local aquí. Si un pastor tiene una iglesia como esta, 500 miembros, y él tiene su salario garantizado, todo mes viene el cheque, viene la segurança, la ajuda de casa, de gasolina, la ajuda
de salud, ele ajuda que tanta coisa, o bônus que logra de aqui, de allá. Bueno, o pastor tem um salário, pues tranquilo, não? Está garantizado. Pero que tal se predicamos um tema como este aqui, e agora, ao lugar de ter 500 membros, eu me quedo solo aqui, porque um foi para o campo para allá, outro para allá, e agora então, o pastor pensa assim, pues como vou predicar este mensaje de que a gente se vai ao campo, e quem vai vir aqui trazer o dízimo, e agora a conferência já não me vai pagar, já não vou ter saúde, segurança de saúde, nem ajuda de casa, nem de gasolina, nem meu salário, e como vou viver? Então o pastor pensa que isto le vai arruinar su ministério, e que vai arruinar sua família, e que vai arruinar sua profissão, e portanto não predica este mensaje. E o pastor tem que dizer então, não, hermanos, isso foi para aquele tempo da irmã White, porque agora são outros tempos, agora no campo há pandilhas, e há leões, e não sei o que, empieza a poner fantasmas e monstros, e agora a palavra de Deus queda anulada. Por isso, hermanos, que agora temos que estudar a palavra, temos que ir a la palavra. E eu quero hablando da palavra, porque o tempo me passa muito rápido, hermanos. E a sierva do Senhor está dizendo, hermanos, não pode ser que o pueblo quede em la ciudad, vai a hacer a obra. Aí está a cita outra vez, claramente lo dice, hermanos, hay que trabajar em favor de las ciudades desde puestos de avançada. El mensajero de Deus dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas en favor de las ciudades, ¿no? Para divertirlas de lo que va a acontecer en la tierra. Déjame dar un pequeño ejemplo para usted. Yo voy a la Biblia y voy a empezar con Hebreos 11, versículo 5. Vamos estudar a Santa Palavra, Hebreus 11, 5, diz assim: por la fé, Enoc foi traspuesto para não ver la muerte, e não foi achado, porque lo traspuso Deus, e antes que fosse traspuesto, tuvo testemunho de haber agradado a Deus. Pero então, hermanos, lo que hizo Enoc, pues foi algo bueno, porque le agradó al Señor. Y Dios se agradó tanto de Enoc que lo llevó al cielo. Ahora escuchen esto, hermanos, escuchen bien esto. Enoc es un modelo para lo que debe acontecer ahora, a la reta final. Al pasado Dios tuvo muchas personas que le agradaran. Usted puede encontrar los discípulos, puede encontrar los profetas, pero também você encontra um montão de patriarcas, os patriarcas, Abraão, e aí temos Noé, pero temos Enoc. Enoc foi um profeta, foi um patriarca. E que hizo este Enoc que agradou a Deus e que Deus lo levou para o cielo? E isso é o que deve passar agora a última geração. Solamente que a última geração, Deus não vai ter um Enoc, vai ter 144,000 Enocs. Então, venga comigo a Gênesis, capítulo 5, perdão. Gênesis, capítulo 5, vamos ler o versículo 19. Gênesis 5:19. A ver que hizo él. Y vivió Jared después que engendró Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y ahora versículo 21 dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 días. Pero ¿qué pasó aquí? Si usted es un buen observador y lee la genealogía de Adán, y usted va a mirar que ellos vivían pues casi 1000 años, y el papá de él, Jared, pues la Biblia lo dice que vivió, ¿cuántos años? 962 años. ¿Y por qué Enoc vivió tan poco tiempo? 365 días. Oh, es porque Enoc fue arrebatado. Versículo 24 dice así, hermanos, caminó pues Enoc con Dios
y desapareció, porque le llevó Dios. Hermanos, esta tiene que ser nuestra historia ahora. Dios nos quiere llevar al cielo. Por eso tenemos que ahora entender cuál debe ser nuestra obra para que Dios se agrade tanto de nosotros como se agradó de Enoc y lo llevó para el cielo. Hermanos, entonces, la obra de Enoc debe ser nuestra obra ahora. Hermanos, en este momento tenemos que darnos prisa en estudiar, por eso que tenemos que ir al campo, pues en la ciudad no tenemos mucho tiempo, mis hermanos, para estudiar. Aquí tengo, hermanos, al pie de página de esta Biblia de estudios, a ver si podemos colocar na pantalla. Dice assim: Enoc veía a Deus solamente por fé. Que significa isto? Que Enoc não tinha assim visões e que tinha tanta segurança de tudo que hablavam os antepassados. Ele por fé creía, como nós outros também temos que crer por fé, lendo a Bíblia e seguindo as instruções de la palavra. Portanto, mis hermanos, dice Enoc veía a Dios solamente por fe. Es el comentario de la Biblia de Estudios de Génesis 5, 22 al 24 que acabamos de leer. Vamos entonces a ver si podemos poner en la pantalla y ahora vamos entonces estudiar ahí. Dice así, hermanos, ahí está. Enoc veía a Dios solamente por fe. Dice la cita, vamos a ver. Veía Enoc, ¿no? Ahora sí. Veía Enoc a Dios a su lado. Una pregunta. Solamente por fe. Sabía que el Señor estaba allí y se adhería firmemente a los principios de la verdad. También nosotros debemos caminar con Dios. Cuando lo hagamos, nuestro rostro brillará com o resplandor de la presença divina, e quando nos reunamos, hablaremos del poder de Deus, diciendo: alabado sea Dios, bueno es el Señor, y buena es la palabra del Señor. Agora escucha esto, hermanos. Enoc tinha que crer como creemos nós outros. Ele não tinha assim, que ele veia um ángel, ou como uma espada, não. Ele veia o que vemos nós outros, pero ele por fé creia que Deus estava com ele. E nós outros, por fé, devemos ir ao campo creyendo que estamos obedecendo a palavra do Senhor e que Deus nos vai a guiar em el processo. Como caminhou com Deus? Como caminhava Enoc com Deus? Seguimos um pouco mais abaixo, vamos lendo aí. A mesma Bíblia de Estudios, um pouquinho mais abaixo. Como caminhava Enoc com Deus? Está a mesma página aqui, este comentário, a ver se podemos alcançar aí. Aí está. Como caminhava Enoc com Deus? Mientras confieis em vuestro Padre Celestial, para que os dê a ajuda que necessitais, Ele nos deixará. Deus tem um cielo lleno de bendições que quer prodigar sobre os que fervientemente buscam essa ajuda que só Ele pode dar. Enoc caminhava com Deus porque mirava por fé a Jesus, pedindo sua direção, creyendo que se cumpriria cada palavra pronunciada. Se mantuvo cerca ao lado de Deus, obedecendo cada uma de suas palavras. La suya foi uma vida maravilhosa de unidade. Cristo era seu companheiro, estava em íntimo companheirismo. Hermanos, agora eu vou um pouquinho mais adelante, onde diz a outra página, morava em uma atmosfera pura. Aí está, morava em uma atmosfera pura. Vamos ver que isso é Enoc e que devemos fazer nós outros, se é que queremos ser arrebatados, se é que queremos agradar a Deus, como Enoc agradou ao Senhor e lo arrebatou. Ele, está falando de Enoc, não morava com os impíos. Uau, aí está então o secreto. Ele não morava com os impíos, não se estabeleceu em Sodoma pensando salvar a Sodoma.
se ubicó junto con su familia, donde la atmósfera fuera la más pura posible. De ese lugar, a veces iba a los habitantes del mundo con su mensaje recibido de Dios. Le era penosa cada visita que hacía al mundo. Veía y entendía algo de la lepra del pecado. Y ahora dice, hermanos, después de proclamar su mensaje, siempre llevaba de vuelta consigo hasta su lugar de retiro a los que habían recibido la amonestación. Algunos de ellos llegaron a ser vencedores y murieron antes de que viniera el diluvio, pero muchos habían vivido por tanto tiempo rodeados por la corruptora influencia del pecado que no podían soportar la rectitud. Entonces Enoc, hermanos, tenía un puesto de avanzada. Él tenía un lugar de refugio. Hermanos, Enoc, él vivía al campo. Él tenía allá al campo un lugar preparado. Venía a las ciudades, ganaba, trabajaba con las personas, ganaba a las personas que creían, recibían el mensaje y las llevaba allá al campo, al lugar de retiro, como dice la sierva del Señor, y algunos hasta se salvaram y otros no pudieron salvarse porque estaban tan acostumbrados al pecado y al mugrero de las ciudades que no aceptaron la luz y regresaron a pecar. Por eso, hermanos, Enoc es un símbolo del remanente. Enoc, mis hermanos, dice la palabra de Dios, agradó al Señor y Dios lo llevó para sí. Querido hermano, entonces, nosotros devemos en este momento preguntar, ¿será que estamos agradando a Dios? ¿Será que estamos agradando a Dios? Yo pienso que no, porque aquí dice que nenhum em 20. Servicio cristiano después dice nenhum em 100. Y dice aquí, hermanos, que los que tenemos el nombre en los libros de la iglesia, no estamos nada más que hacer adorando a Mamón, el Dios del lujo, de la riqueza, de la vanagloria. Hermanos, nosotros tenemos que ir al campo si es que queremos agradar al Señor. Pero no es solamente ir al campo, es escondernos allá. Hay que abrir las industrias, hay que abrir la escuela, hay que abrir el sanatorio, hay que abrir la editora, hay que abrir, hermanos, todas las funciones para llevar adelante los intereses de la obra del Señor. Hermanos, este librito que tengo a la mano es el libro Eventos de los Últimos Días. Eventos de los Últimos Días. Déjenme buscar aqui uma cita rapidito para compartilhar com você. Mira que tremendo este livro, hermanos. Eu estou muito feliz de poder compartilhar esse temário com você. A la página 72, eu escrevi mal esta cita, a página 72. Diz: el ejemplo de Enoc. Aí está. El ejemplo de Enoc, página 72. Dice: Enoc caminó por Dios por 300 años antes de su traslación al cielo. El ejemplo de Enoc. Enoc caminó con Dios por 300 años antes de su traslación al cielo. Y el estado del mundo no era entonces más favorable para la perfección del carácter cristiano que lo es ahora. ¿Y cómo caminó Enoc con Dios? Educó su mente y corazón para sentir siempre que estaba en la presencia de Dios. Y cuando se encontraba en perplejidad, sus oraciones ascendían para que Dios lo guardase. Rehusó escoger cualquier curso de acción que ofendese a Dios. Continuamente mantuvo el Señor delante de sí. Su oración era: enséñame tu camino para que yo no pueda errar. ¿Qué es lo que tú deseas de mí? ¿Qué haré para honrarte, mi Dios? Así se mantuvo constantemente eligiendo su camino y su curso de acción en armonía con los mandamientos de Dios, y tenía perfecta seguridad y confianza en que su Padre Celestial lo ayudaría. No tenía un pensamiento ni una voluntad propia.
todo estava submergido em la voluntad de su Padre. Agora escute o que diz aí. Enoc foi um representante de aqueles que estarão sobre a terra quando Cristo venga, que serão trasladados ao cielo sem ver a morte. Enoc tuvo tentações, assim como nós outros. Estuvo rodeado por uma sociedade que não foi mais amiga da justiça que a que nos rodeia a nós outros. A atmosfera que respirava estava contaminada de pecado e corrupção, lo mesmo que la nuestra, sin embargo, vivió una vida de santidad. No se dejó contaminar por los pecados prevalecientes de la época en que vivió. De la misma manera, podemos nosotros permanecer puros e incorruptos. ¡Wow! ¡Qué tremendo, mis hermanos! Pudiera seguir leyendo, tengo un montón de libros aquí que habla de Enoc, pero creo que já foi suficiente ver, hermanos, de que devemos seguir este exemplo. E agora Deus, a la reta final, não quer ter apenas um Enoc por aqui, um Daniel por allá, um José por aí. Não, hermanos, Deus quer ter 144,000 pessoas que estén comprometidas com a verdade presente para esta hora. Por isso, mis hermanos, em este momento, o Senhor nos quer, hermanos, levar a pessoas comuns para despertar em esta hora. E como devemos fazer? Ir ao campo e agarrar os livritos, poner abaixo do braço ou a computadora. Hoje já é raro quem tem tanto livro como eu, mas eu me gusta os livros porque marco, pinto, subraio e memorizo mais fácil. Já a computadora, como a hora que estou aqui dando esta charla, me ajuda, mas me gusta carregar meus livros. Este livro, Eventos de los Últimos Dias, a la página 208, dice así, hermanos, que Dios va a levantar hombres y mujeres. Él suscitará hombres y mujeres entre la gente corriente para hacer su obra, así como en la antiguidad llamó a pescadores para que fuesen sus discípulos. Ahí está. Él suscitará hombres y mujeres. Yo invito a usted, si usted ama a Dios y quiere aprender, nós estamos para ajudar, hermanos. Estamos criando a escola de capacitação para treinar. Ele suscitará homens e mulheres entre a gente corriente para hacer sua obra. Assim como na antiguidade chamou a pescadores para que fossem seus discípulos. Pronto haverá despertar que surpreenderá a muitos. Aqueles que não compreendem a necessidade de lo que deve hacer-se serão passados por alto e os mensageiros celestiais trabalharão com aqueles que são chamados gente comum, capacitando-los para levar a verdade a muitos lugares. Disse a la sequência de la cita aí, hermanos, disse, em la solene obra final, poucos grandes homens serão ocupados. Deus realizará uma obra em nossos dias que apenas uns poucos antecipam, suscitará e exaltará entre nós outros aqueles que são ensinados. ¿Por quê? Por la unción del Espírito, de su Espírito, antes que por la preparação externa de parte de instituições científicas. Portanto, mis hermanos, Deus não depende de nenhum doutor, de nenhum teólogo, de nenhum escriba. Deus depende, hermanos, de apenas de pessoas que se deixem guiar por la unción del Espírito Santo. Por isso, em esta hora, o Senhor nos está chamando, hermanos, para levantar em la tierra puestos de avançada, abrir a escola de los profetas em estes lugares, para que podamos estudar a palavra. A palavra. Eu fui à universidade, hermanos, passei 5 anos em el bacharelato, 2 anos em la maestria e saí de aí sem saber nada da verdade presente e muito menos, hermanos, de coisas importantíssimas como era Daniel capítulo 9 e outras partes, capítulo 11, perdão, Daniel 11 e outras partes da Bíblia Sagrada. Portanto, hermanos, agora devemos buscar a unção do Espírito Santo para poder entrar a la reta final, para preparar os puestos de avançada de maneira prática, para preparar os hermanos em este momento. Queridos hermanos, então se disse claramente que o Senhor em este momento
Él tiene, hermanos, uma obra para que hagamos. Este livro aqui, Eventos del Tiempo Final, dice assim, Eventos del Tiempo Final, deixa ver a página aqui. Nós já havíamos mirado este livro, a la página 41, manuscrito 85, 30 de junho de 1908. Leiam este livro, hermanos, Eventos del Tiempo Final, Eventos del Tiempo Final. Este livro ha cambiado minha vida, me ha cambiado minha visão sobre a escatologia também, especialmente sobre as trompetas. Diz assim, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Não sei se há maneira de ampliar um pouquinho para que os hermanos puedan acompanhar a leitura. Se vê a letra muito pequena na pantalla. A vezes é difícil, ¿no?, de ampliar. Oh, graças. Muito amável. Cristo viene pronto e Satanás sabe que lhe queda pouco tempo. Al acercar-nos el fim del tiempo, las ciudades se volverão cada vez mais e mais corruptas e menos aceptáveis como lugares para estabelecer centros para nossa obra. Aumentarão os peligros em los viajes. Vou ler outra vez essa parte. Aumentarão os peligros em los viajes e abundarão la confusão e la embriaguez. Se nosso pueblo pode encontrar lugares seguros, retirados em las regiones montañosas, donde seria difícil que entraran los males de las ciudades, estabelezcan allí nuestros sanatorios e escuelas de avançada. Hermanos, entonces, esta es nuestra obra. Esta es nuestra obra. Este es el plan divino. Hermanos, nosotros podemos seguir leyendo. Eu tenho aqui muitas citas em este livro sobre puestos de avançada. Pero aí deixo bem claro que agora em la ciudad é um peligro quedar em la ciudad. ¿Por quê? Porque vai haver gente borracha, drogadita, gente violenta. E os grêmios estão colocando isto de tal maneira, de la mesma maneira que nos estão forçando agora a tomar a vacuna para viajar, vão inventar outras maneiras. Quando venga o decreto dominical, já não podemos andar de um lado a outro de inseguridade, já não podemos andar em la cidade, eles estão entrando em las casas, roubando e matando, e há, mis hermanos, uma grande confusão em las cidades. Por isso o Senhor dijo claramente, al campo. Dice assim, hermanos, este livro, já não tenho quase tempo, 2 minutos todavía, algumas citas mais. La evangelização de las ciudades, capítulo 1, el primer párrafo. La evangelização de las ciudades, el primer párrafo, capítulo 1. Lo que a Bíblia ensina sobre a evangelização de las ciudades, temos muito que aprender todavía. Como evangelizar? Eu estou indo para São Paulo com este propósito, com este blanco, com este reto, pero temos que evangelizar Buenos Aires, México, temos que evangelizar, hermanos, todas as capitais, cidades grandes, como aqui em Nova York, aqui estamos em Los Angeles, agora está Miami, hermanos, todos esses lugares têm que ser evangelizados. Temos que penetrar, entrar com o mensagem, levantar a bandeira de los 3 ángeles, e isso tem, como estamos mirando, hermanos, temos que hacerlo rápido. Dice assim, hermanos, a ver, creio que não pude encontrar a evangelização. Vou ler a cita, de repente encontro em outro lugar. Dice, el mundo antediluviano, Enoch, el primer ejemplo de evangelización en las ciudades. Aquí está lo que yo quisiera terminar. Dice, el primer ejemplo de evangelización en las ciudades. Enoch caminó con Dios y sin embargo no vivió en, y está entre colchetes, alguna ciudad mancillada con violencia y maldad. Esse está em el livro Evangelismo também, capítulo 4, páginas 61 y 62. Entonces, hermanos, el primer ejemplo de evangelización de las ciudades es Enoch. Aquí confirma en este libro y después nos da la cita también, que ya leemos, que Enoch no instaló su morada entre los impíos, pero se ubicó con su familia, donde la atmósfera fuera la más pura posible, y de cuando en cuando visitaba a los habitantes
del mundo para dar-lhes o mensaje que Deus lhe havia dado. Agora, mais abaixo, disse assim, hermanos, que triste que não podemos encontrar essa cita, pero disse, os métodos de Enoch serão nossos métodos. Mira que bonito. Agora não tenho dúvida, temos que seguir o método de Enoch, disse. Devem estabelecer-se planos intuitivos a fim de que a obra pueda realizar-se de maneira mais provechosa à medida que a maldade aumente nas grandes cidades. Tendremos que afrontá-la desde puestos de avançada. Esta é a maneira em que Enoch obrou em los dias prévios ao dilúvio, quando a maldade se estendeu a todas as comunidades pobladas e quando a violência dominava sobre a terra. Terminamos com chave de ouro. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que podamos seguir o caminho de Enoch e Deus nos vai arrebatar ao reino de los cielos se obedecemos a palavra e Deus se agrade de nós. Vamos orar e adorar nosso Criador. Padre amado, que hermoso, Senhor, estudar tu palavra. Nos dá segurança, nos dá alegria e nos dá também discernimento, porque como Noé, nem sabemos nada de construir um puesto de avançada, como Noé não sabia nada de barcos, pero tu nos estás guiando através de tu palavra, tu nos está dando luz, tu nos dá a segurança, a certeza de que não estamos equivocados. Senhor, guarda-nos del mal, usa-nos para tu honra e glória, reivindica tu carácter em nós outros e cumpre tus desígnios eternos em nossa vida. Rogamos a unção de tu Espírito, para que podamos dar o forte pregão, a lluvia tardia, com o poder do Espírito Santo. Por los méritos del Cordeiro que foi imolado, Senhor, levanta tu pueblo, levanta, Senhor, agora mi hermano, mi hermana, sua família, desta condição de tibieza, de desânimo, e dá-nos, Senhor, agora força, dá-nos visão para cumprir a missão, Senhor. Nos colocamos em tus manos e lo pedimos todo por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém.